Olá, torcedores e torcedoras vascaínos e vascaínas espalhados por todo este Brasil, sócios estatutários do Clube de Regatas Vasco da Gama, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Remanescente Vascaíno e seguindo aí a nossa luta de conscientização, tanto dos sócios quanto dos torcedores, acerca dos desdobramentos da SAF dentro do Vasco. Eu vou postar na sequência um vídeo de uma entrevista concedida pelo Dr. Gustavo Lopes ao programa BH Todo Dia do canal Viver Brasil. O Dr. Gustavo Lopes, que é professor, palestrante e especialista em direito esportivo, onde ele ali falou sobre o processo da SAF, as consequências que podem ocorrer caso uma SAF não seja bem sucedida. Então eu acho extremamente importante que você acompanhe este vídeo para que você, sócio e torcedor, possa tirar as suas próprias conclusões, porque está se aproximando aí uma AGE que vai determinar, através do voto do sócio estatutário vascaíno, se a SAF deverá ser aprovada ou não. Então é muito importante que o sócio, que vai ter essa grande responsabilidade, estar muito bem informado e muito consciente das consequências que podem ocorrer num processo de SAF que não seja bem sucedido. O que, evidentemente, este canal aqui coloca em dúvidas a capacidade e a competência da gestão de Jorge Salgado e do Conselho Deliberativo presidido pelo senhor Carlos Fonseca de conduzir esse processo rumo ao sucesso. Acho extremamente temerário e perigoso e correndo o nosso clube um sério risco de ir à falência. Então, fique aí na sequência com o vídeo do Dr. Gustavo Lopes e ao final, se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força para a gente, nos ajude a crescer e alcançar o maior número de torcedores e sócios vascaínos espalhado por esse mundo inteiro, compartilhando também esse vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção e fique agora com o vídeo do Dr. Gustavo Lopes. Saudações vascaínas. Gustavo, a gente teve uma imagem que marcou muito no final do ano passado, que foi quando o Ronaldinho, junto com o presidente do Cruzeiro, brindaram com champanhe, o Ronaldinho vestiu a camisa do Cruzeiro, a SAF agora foi aprovada um dia antes e ele já entrou, né, com a SAF. E aí se teve, né, a impressão, que até hoje se tem, de opa, essa é a salvação, vai salvar. E olha aqui, ó, a imagem, vamos ver essa imagem? Eu achei muito interessante isso, porque foi de um dia para o outro, né? Foi resolvido no conselho, e aí você tem, né, o Ronaldinho comemorando junto com o presidente no outro dia. E a torcida muito empolgada, claro, não poderia ser diferente. E aí essa sensação de salvação da pátria. Vamos lá, Gustavo, e aí? Não será. A SAF não é a salvação da pátria. Não foi em nenhum país do mundo que ela foi constituída. A Espanha, em 1990, pela Lei 10, constituiu a Sociedade Anônima Desportiva, tal como Portugal, e lá com a obrigação de que os clubes, para disputarem a primeira e a segunda divisão do Campeonato Espanhol de Futebol e a primeira divisão do Campeonato Espanhol de Basquete, tivessem necessário e obrigatoriamente que se transformarem em empresas. Ah, era obrigatório? Era obrigatório. Deram a exceção apenas para aqueles clubes que já estavam em competição. Tá. Então, o clube que subia da Série C espanhola para a segunda divisão espanhola, para jogar a segunda divisão, teria que virar empresa. Aproveitando-se dos benefícios da lei, e esse é o grande ponto da lei da SAF, a lei da SAF ela cria uma nova configuração jurídica para o futebol, adequando a estrutura empresarial a uma atividade específica que é o futebol. E com isso trazendo alguns benefícios para estimular que os clubes, hoje associações, se transformem em sociedades anônimas do futebol. Espanha foi igualzinho. No final das contas, apenas 3 clubes espanhóis não viraram SAF. O Sassuña, Real Madrid e Barcelona. A lei é de 90, então 30 anos depois, todos os clubes espanhóis continuam falidos, endividados, alguns inclusive fecharam as portas. Ou seja, virar SAD, lá é Sociedade Anônima Desportiva, como o Caio falou, como o Caio né? disse, Isso.
não resolveu o problema. A roupagem jurídica, ela até diz muito do que se quer fazer, mas não assegura que o que é certo vai ser feito. O passo que o Cruzeiro deu, desmembrando-se em associação civil para cuidar dos sócios, das atividades ali recreativas, Isso. e futebol para jogar futebol, no momento que o Cruzeiro vivia, era importante para trazer um player de fora. O Ronaldinho veio, comprou 90% para organizar a casa. É sinal que vai dar certo? Não é. Por que não é sinal que vai dar certo? Se a maneira de gestão, se a forma de conduzir o negócio, de conduzir a empresa, não for uma forma adequada ao mercado e à necessidade do público, pode dar errado. E aí vem o grande problema. Porque se uma associação entra em dívidas e não consegue prosseguir, ela continua sobrevivendo, como o Cruzeiro fez por muitos anos, ou como vários clubes brasileiros, inclusive o Atlético sim, tem uma dívida imensa, ele vai sobrevivendo. No caso da empresa, não, porque ela está passiva de sofrer a falência. E a decretação da falência significa a morte da empresa. Então, se a SAF Cruzeiro der errado, ela vai falir. E se ela falir, a associação não pode retomar o futebol do ponto da onde a SAF parou. Não, vai ter que começar de novo. Lá da terceira divisão do Mineiro, segunda do Mineiro, primeira do Mineiro e assim por diante. Então, se construir em SAF é bom? Pode ser. Depende da vocação daquele time de futebol, depende do que se vai fazer com isso. Se for bem trabalhado, não importa se é SAF, se é associação, se é limitada, se é sociedade anônima, se é Eireli, não importa. Se for bem feito, todas as formatações jurídicas dão condição de sucesso. E aí cada time de futebol vai avaliar aquela mais condizente, mais importante para o seu momento. Boa. Questões trabalhistas, a gente estava até falando disso. Caio, como é que fica a questão trabalhista, as dívidas principalmente, com a SAF? Elias, antes eu queria só complementar algumas coisas que o Gustavo disse. Eu acho que é muito importante que o canal esteja promovendo esse debate mais aprofundado. Tem uma piada que eu trabalho com o Felipe Ximenes, que é um executivo de futebol famoso aqui no Brasil, que ele conta que eu acho que é muito interessante. O melhor lugar para se esconder um cadáver é na terceira página do Google, porque ninguém chega lá. Quer dizer, ninguém quer se aprofundar nos estudos, isso. Ninguém quer pesquisar uma coisa com mais contexto, então acho que é muito importante essa pauta aqui. A questão é trabalhista, né? A lei ela prevê um regime centralizado de execuções e também uma possibilidade de recuperação judicial, esses dois formatos. Tem algumas diferenças técnicas entre os dois, mas acho que não é necessário aprofundar. Vale a pena pontuar. Antes disso, antes do clube, porque você pode virar SAF e não entrar no regime concentrado de execuções. Sim, ok. É uma decisão. É uma opção. É uma opção. É uma opção. Antes disso, a SAF estabelece o seguinte: o que é dívida trabalhista da associação fica com a associação. O que é dívida trabalhista da SAF começa ali do zero e a associação vai pagando sempre. A lei prevê que a empresa nasce sem dívida. Sem dívida, isso. E a associação vai optar ali pelo regime centralizado de execuções. O Cruzeiro, por exemplo, já deu entrada e parece que já foi até aprovado no caso não é o TST, é o Tribunal Regional do Trabalho, não é? Se for dívida trabalhista, é pelo TRT local. TRT local. Isso. Se for dívida que não é trabalhista, é o Tribunal de Justiça Local, aqui o TJMG. E ambos, o Cruzeiro já teve deferido. E o Cruzeiro já teve deferido, ou seja, o Cruzeiro, por exemplo, hoje não pode ter, a princípio, né? Porque a gente ainda vai ter o que a gente vai falar aqui, que uma coisa é a lei legislada, né? Isso. Outra coisa é o judiciário interpretar a lei. Perfeito. Então, assim, até então... É a lei em uso, né? A lei em uso. Que até então, a tendência jurídica, é que o Cruzeiro não vai ter nenhum dinheiro bloqueado na SAF, porque a lei diz isso, né? Que se você está no regime centralizado na recuperação judicial, você não pode ter contas penhoradas. Queria só também ponderar, que eu acho que é importante. O Gustavo tem total razão, não é um toque de mágica que vai melhorar as coisas, mas o futebol é uma indústria muito curiosa. Diferente de todas as outras empresas, às vezes você pode fazer tudo certo no futebol e a bola não entrar. Isso. E dar errado. Então, assim, não é certeza? Não. Mas, assim, no caso específico do Cruzeiro, e talvez do Vasco e do Botafogo, não sei se os colegas concordam, era a última saída que os times tinham. Não tinha fluxo de caixa, não tinha condição de continuar os jogos. Agora, vamos perguntar, era mais interessante os três times fazerem com mais calma, com mais tranquilidade, analisar outras propostas, fazer esse processo? Claro que sim, mas é num mundo maravilhoso, né? O tempo tá ali, vão fechar amanhã. E o grande risco da SAF talvez não esteja necessariamente inteira não ter dívidas.
você muda um paradigma. Então vamos pensar o Atlético hoje, que graças a Deus teve um mecenas que está lá botando dinheiro. Falo graças a Deus como atleticano. Qual que é o objetivo desses mecenas que lá estão colocando dinheiro no Atlético? Crescer desportivamente. Se eventualmente gerar algum lucro, ok, mas eu quero crescer desportivamente. Essa é a essência de um clube associação. Resultado desportivo em primeiro lugar. Por isso que o Cruzeiro se endividou. O Cruzeiro teve muito resultado esportivo, bicampeão brasileiro, bicampeão do Brasil, e depois chegou numa situação financeira complicada porque focou no resultado esportivo. Já a SAF, o resultado desportivo, ele deixa de ser o principal. Se o Ronaldo estiver na Série B, ou o Ronaldo, quem estiver gerindo o Cruzeiro, disputando o 4º lugar para subir para a primeira divisão, chegar uma proposta de um valor astronômico pelo Vitor Roque, poxa, nós precisamos dele para subir. O que eu vou ganhar com ele aqui me faz um ano de lucro. Ou seja, o que a SAF talvez traga, o torcedor tem que entender isso, essa mudança de paradigma. Para o investidor, ganhar ou perder vai ser bom desde que não interfira no lucro. Então, se o Cruzeiro não sobe, mas vende o Vitor Roque por 100 milhões de euros, para o investidor é melhor o Cruzeiro ficar na B e arrecadar os 100 milhões de euros, talvez, do que subir. Esse é o paradigma que vai mudar, a chave que vai virar.